Você se mata pelos outros, cancela os teus planos para ajudar, empresta dinheiro que não tem, houve problema até de madrugada, tá sempre disponível quando alguém precisa. E aí quando você precisa, cadê todo mundo? Então se você vive isso, precisa ouvir uma verdade que vai doer. O problema não são as pessoas ingratas que estão perto de você. O problema é que você está viciado em ser necessário para as pessoas. E esse vício está literalmente te matando. A pessoa pode começar a ajudar todo mundo a perder os recursos que tem, perder oportunidades de emprego, sem conseguir olhar para si mesmo, e isso causa um prejuízo gigantesco na vida de uma pessoa, a longo prazo, a curto prazo, não importa, qualquer prazo vai causar um prejuízo. Toda vez que eu atendo essas pessoas que têm esses esquemas de autossacrifício, de subjugação, de estar sempre fazendo muito pelos outros, tem uma parte da sua história que ficou para trás, tem uma parte da sua vida que ela não está conseguindo levar para frente, ou tem oportunidades que ela simplesmente não consegue nem enxergar. Então agora eu vou te mostrar nesse vídeo como é que tu se tornou prisioneiro da tua própria bondade, vamos dizer assim. Até porque se tu for pensar muito bem, tu atrai pessoas que são mais propensas a querer muito e dar muito pouco. Então a gente vai aprender aqui como é que vamos quebrar este ciclo. Baseado nesse livro aqui, ó, vou te mostrar. A gente observar codependência nunca mais é um lado da nossa bondade que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a enxergar. Mostra esse vício de ajudar as pessoas, mostra essa parte da bondade, do altruísmo que às vezes a gente não vê. A gente quer se contentar com a verdade que a gente acha mais conveniente. A gente não quer enxergar o lado oculto desse comportamento, esse vício que às vezes não está em nenhum manual ali de psicologia, mas que é um vício que te corrói, porque você está viciado em ser indispensável, fazer muito e querer ter esse crédito todo. Então, no fim das contas, tem um lado teu que quer sim ajudar, mas também tem um lado teu que quer se sentir necessário, especial, insubstituível. E nessa dinâmica você vai criando pessoas dependentes, pessoas que às vezes não conseguem nem descobrir o seu próprio potencial de tanto que você faz por essas pessoas. Quando alguém te procura para ajuda, o teu cérebro libera os mesmos químicos como se você tivesse ganhado na loteria. É um coquetel ali de felicidade, de oportunidade, de se sentir importante, insubstituível, mas é uma droga bem perigosa, principalmente para você que se alimenta disso. A gente começa a ter umas relações parasitárias muito nocivas, porque você não percebe que você não está ajudando aquela pessoa. Você está ajudando, às vezes, a ela se tornar débil em situações. E você cada vez mais viciado em ser necessário. Algumas vezes em terapia eu começo a mostrar para a pessoa o quanto a vida dela poderia estar diferente, o quanto ela poderia investir em si mesma, o quanto ela teria dinheiro para fazer coisas que ela quer muito se ela não tivesse ajudado tanta gente, e aquilo começa a criar um impacto bem grande ao ponto dela querer essa mudança. Então, às vezes, tu nunca chegou a perceber que às vezes tu quer um carro dos teus sonhos e tu já gastou no ano inteiro ajudando as pessoas o valor desse carro, o valor do consórcio, o valor de uma entrada de um apartamento, ou o tempo de uma faculdade que tu dedicou aos outros. Tu já poderia ter feito uma faculdade, curso técnico, algo que melhoraria a tua carreira. E essa pessoa, em um momento, ela se sente sim sobrecarregada, ela percebe que as pessoas não fazem o mesmo por ela, porque ela acostumou muito mal essas pessoas. E talvez se essas pessoas fossem muito independentes, talvez ela nem ia querer ficar tão perto, porque ela não ia se sentir importante, amada, necessária. E como é que ela foi criando esse tipo de relação? Sendo muito bondosa, fazendo tudo, sempre dizendo sim, nunca cobrando nem percebendo se existia reciprocidade e nunca expressando as suas próprias necessidades. Uma vez eu atendi uma pessoa que ela queria fazer o tratamento muito rápido, tinha uma questão financeira e etc, mas aí na primeira sessão ela já queria fazer um monte de coisa, e eu falei, olha, a gente vai ter alguns desafios dentro do processo terapêutico, no teu caso, por exemplo, a gente vai ter desafios específicos. Aí ela, mas o que eu quero fazer, quero fazer. Aí eu falei, por exemplo, uma pessoa que é tímida, às vezes a gente vai ter que criar um planejamento ali de exposição gradual e uma reconstrução cognitiva desses momentos. Aí ela, não, muito tranquilo. Daí eu falei, geralmente, né, a gente começa ali a se expor com pessoas estranhas, fazer uma pergunta aqui, pedir uma informação ali. Tentei explicar mais ou menos, né? E ela disse, não, muito tranquilo. Mas aí quando eu disse pra ela, e você, por exemplo, a gente ia ter que começar a pedir uma ajuda aqui, pedir uma ajuda ali, fazer uma reunião de equipe, falar com o meu marido. Ela, não. Isso eu não consigo nem
Não consigo imaginar agora. Então, né, gente, então para essas pessoas é muito difícil realmente pedir ajuda. Se elas pedem ajuda, é uma ajuda que elas já esperam que a pessoa vai fazer que nem a cara delas, então ela já tá esperando uma coisa ruim. Aí realmente vem uma coisa ruim, daí é um retorno, um feedback horrendo, e aí começa ali uma espiral negativa de a gente nunca conseguir o que a gente quer das nossas relações, que é poder completar as necessidades emocionais uns do outro, sermos acolhedores uns com outros, proporcionar desenvolvimento mútuo. Então, quando a gente tem vamos usar o termo do livro, uma codependência, quando a gente precisa disso, essa pessoa ela vai querer controlar as pessoas também. Ela vai ter esse componente do controle e do cuidado extremo, mas por que esse cuidado extremo e esse controle todo dos outros? Para não ter que lidar com seus próprios problemas e suas próprias necessidades emocionais. E aqui que vem o ponto-chave, né? Porque essa pessoa ela se acha tão bondosa, mas na verdade ela não tá sendo boa coisa nenhuma. Ela tá sendo mais egoísta do que boa, porque ela não está tentando perceber o que aquela pessoa precisa de verdade. Ela só está fazendo aquilo para se sentir bem consigo mesma, porque ela não está refletindo o que seria bom realmente para aquela pessoa. Vamos trazer um aspecto, né? O médico bom não é aquele que dá o xarope gostoso para a criança, mas é aquele que dá o efetivo mesmo que seja amargo. Então vamos para a infância, né? Então, já de cara eu já te digo que você teve um ensinamento, você viveu um ensinamento nas relações iniciais da tua vida, onde tu recebia afeto, recebia reforço quando você era útil. E você sabe disso. Quando eu te pergunto isso, você consegue entender. Talvez você só recebia atenção quando você era a pessoa perfeita da família, o filhinho perfeito, ou você foi educado numa sociedade ali que tu tem que corresponder muito ao mercado pujante de produtividade, e isso foi criando também esse aspecto da necessidade, da utilidade. Mas na maioria das vezes a gente traz da nossa infância essa construção da ideia de que temos que ajudar muito as outras pessoas, temos que estar sempre fazendo, temos que estar sempre sendo úteis, e isso vai aprisionando a gente e as relações. Outro ponto é que pode ser que você tenha vindo de famílias de pais ausentes, pais com problemas psicológicos, depressão, alcoolismo. E aí, quando você era responsável, você conseguia um pouquinho de controle e bastante reconhecimento. E aí você aprendeu que o seu valor estava intimamente ligado com a utilidade que você tinha para as pessoas. É como pessoas que têm que cuidar de irmãos, que têm que cuidar dos familiares, que virou o homenzinho da casa muito cedo, que teve que realmente cuidar dos seus irmãos em casa. E isso foi recebendo reforço ao longo da vida dessa pessoa, ao ponto até de hoje mesmo a pessoa continuar recebendo reforço quando a família conta essas situações da infância. E até me veio aqui um pensamento, né? Quando um pai conta isso num contexto familiar, ele já está passando esse exemplo ao filho. E a gente vai criando dessa forma um falso self. Até no esquema de busca de aprovação, isso também acaba acontecendo e você vai entender por quê. A gente vai criando um falso self, porque a gente entende os comportamentos, os olhares, os reforços, as expressões das pessoas e a gente vai querendo corresponder àquilo, mesmo que signifique que a gente não está sendo nós mesmos. Se a gente se impõe e diz, não, eu não tenho tempo, eu preciso fazer as minhas coisas aqui, isso pode gerar uma revolta e as pessoas não te compreenderem, não compreenderem os teus desejos, as coisas que tu faz, os teus planos futuros, ou os teus planos futuros não terem a ver com o que eles querem, e aí você vai ser rechaçado e isso pode te punir de uma forma que faz você desistir dos teus planos. Então a gente vai perdendo contato com a gente mesmo e a gente fica preso nisso. Quanto mais as pessoas precisam de mim, mais eu vou lá e faço, ganho esse reforço, e mais elas precisam e mais eu ganho reforço, eu vou me sentindo indispensável e a gente fica preso naquilo e as pessoas cada vez mais dependentes e aí quando vê a gente tá travado na vida, não consegue avançar. Aí tu vira o banco da tua família, o psicólogo da tua família, o salvador de todo mundo. E aí quando tu começa a querer estabelecer limite, começa a ouvir comentários que vão te pegar de jeito ali, porque tu sempre viveu isso, então esses comentários eles te atingem. Mas você tá mudando, depois que você fez tal coisa, você virou outra pessoa. Você sempre ajudou, isso foi sempre uma qualidade sua. Essas pessoas, elas não querem você de certa forma, elas estão afim, dos teus serviços. E a verdade dolorosa é que você criou um exército de pessoas dependentes ao seu redor. Você não tem relacionamentos, você tem clientes. E aí, se você parar de atender, talvez eles vão até procurar outro fornecedor. Então, a gente tem 5 tipos, tá? Eu separei aqui 5 tipos de cuidadores. E o primeiro deles é o estilo salvador.
aquela pessoa que não consegue ver ninguém sofrendo. A identidade da pessoa até é conectada assim com o heroísmo na família, aquela pessoa é para salvar todo mundo, ela aparece com essa conotação nas situações. E essa pessoa até tem um comportamento um pouco invasivo, porque ela dá conselho quando ninguém pediu, se oferece para resolver o problema das pessoas, até sente uma culpa se ela não ajuda, né? Ela tem um sofrimento ali se ela não faz alguma coisa para ajudar aquela pessoa tá até pensando em como é que ela vai resolver, mas não, a outra tá ali pensando que ela tem que ajudar, ela se sente culpada. E aí a gente confunde, né, amor com esse resgate, com essa entrega total, esse heroísmo ali. Tem pessoas que até nos relacionamentos, pessoas se interessam por aquela pessoa que precisa de ajuda, desempregado, com problemas de drogas, a pessoa tá ali querendo salvar no relacionamento. E até é perigoso, às vezes, quando a pessoa consegue se recuperar, ou perde a graça, daí a pessoa tem que ir pra outra. Mas, na maioria das vezes, esse funcionamento ali dura por muito tempo, a pessoa nem se recupera, ela fica cumprindo aquela função ali pra outra de estar sempre gerando esses problemas e necessitando desse salvador. Aí o segundo a gente tem um Marte, que é aquele que se sacrifica pelos outros, mas ele também quer o reconhecimento. É como se ele tivesse ali um livro caixa que ele vai, né, deixando todas as informações ali para cobrar aquela outra pessoa no momento. Ele se sente até traído, né, se ele não recebe aquilo um dia. E daí ele vai dizer aquelas frases assim: depois de tudo que eu fiz para você, ninguém reconhece meus esforços, eu me mato por essa família. Então aquela pessoa ela dá de graça, mas ela cobra juros. E o terceiro tem o controlador. Ele dá essa ajuda, mas ele quer controlar. Então ele dá esse suporte, mas o ganho dele é um controle da vida das pessoas. Porque quanto mais eles dependem, mais também eles não podem abandonar essa outra pessoa. E isso é um controle ali das relações. Então já usando, né, os pais que fazem tudo pelos filhos para justamente manter eles dependentes, os cônjuges que cuidam do outro para manter esse controle. E aí aquele cuidado vira uma manipulação, né? Vira até uma dívida. Aí a gente vai para o nosso outro, que é o evitador, que é aquele que resolve o problema de todo mundo para não olhar o seu. Ele está sempre muito ocupado fazendo um monte de coisa para os outros, mas o seu grande problema, o seu grande dilema nunca está sendo visto, nunca está sendo encarado. E assim ele vai seguindo, com a agenda dele sempre cheia de tarefa para os outros, sempre tem que ajudar todo mundo, sempre tem que fazer, mas ele tem várias questões da vida dele que ninguém nem questiona, né? Porque ele tá ali ajudando todo mundo. E o outro é o viciado em aprovação, que é aquela pessoa que faz tudo isso para se sentir amado, se sentir, né, indispensável, aceito, querido, pertencente. Tem um terror imenso de ser rejeitado e aí vai vivendo ali nesse sistema. E aí a pessoa, o que acontece? Ela não consegue dizer não, porque isso significaria uma rejeição, né? Se eu disser um não e essa pessoa me rejeitar, isso vai ser o fim para mim. Então ele não consegue dizer não. E a pessoa vai se adaptando ali às necessidades dos outros. Vira um certo tipo de camaleão emocional e vai se perdendo ali no meio dessas situações, se alimentando disso. Então, mesmo que qualquer padrão te pareça diferente, todos eles carregam isso de eu dar muito e querer sim em troca, mesmo que a pessoa não diga e não expresse que ela quer em troca, nem que seja ela quer sim, nem que seja o afeto, o reconhecimento, a gratidão, a dívida, a culpa. Você tem sim um livro caixa onde você fica anotando, espera algo em troca sim e se sente traído quando eles não pagam a conta. E olha o perigo disso, porque dar com expectativas ocultas cria ali uma amargura naquela pessoa, um ressentimento enorme, vai respingando isso nas relações. É comum, né? Aquela pessoa que emprestou dinheiro e a outra não pagou e ela diz, não é nem pelo valor, sabe? Mas, poxa, a ingratidão. E aí, se a gente for pensar, né, essa pessoa que ela tem dificuldade de expressar o que ela sente, as necessidades e tudo mais, na verdade ela emprestou, mas ela não contou as expectativas dela, ela não foi clara. E é isso que acaba acontecendo. A pessoa acha que a outra é ingrata e tudo mais, mas na verdade ela não comunica, nunca falou nada, às vezes ela até o discurso é diferente. Nossa, aqui ó, é de coração. Mas não é de coração, não. Não é de coração. Não é. Então, o desafio, se alguém te pedir alguma coisa, diz não e vê como é que tu te sente em relação a isso. Porque se você estiver ajudando por obrigação, você vai sentir um alívio. Se você sentir culpa, você estava ajudando para controlar o jeito que as pessoas te enxergam na relação. Se tu sentir até pior, assim, um desespero, um pânico, sei lá, uma coisa bem mais tensa, é porque sim, você estava ajudando para se sentir importante, para se sentir indispensável. E se você sentir paz, então é porque você
tá bem contigo mesmo, estaria ajudando se fosse por amor mesmo, por uma situação mais leve, sem todos esses envolvimentos emocionais por trás. Porque pessoas boas, generosas e tudo mais conseguem dizer não sem a culpa. Porque no fundo elas sabem que ajuda forçada não é uma ajuda, é uma manipulação. Então é natural que quando alguém começa a romper esses ciclos, pensar melhor, a pessoa vai perdendo até amigos, vai tendo que lidar com conflitos na relação para depois ter uma liberdade nas relações. Mas as pessoas que ficam é as pessoas que realmente importavam para ela. O processo de cura não é parar de ajudar, mas é começar a ajudar com as razões certas. Ajudar porque você quer, não porque você precisa ou porque você é obrigado. Ajudar porque você tem abundância, porque está sobrando, não porque você foi coagido ou porque você precisa provar o seu valor. Ajudar com o coração é uma coisa que nutre a gente. Agora, ajudar por obrigação esgota. Então, para a gente sair disso, a gente tem que ter esse autoconhecimento, enxergar de verdade. Eu sou que tipo ali de cuidador, em qual categoria eu tô, o que eu preciso fazer para sair disso. Começar a estabelecer esses limites, aumentar a tua tolerância ao desconforto que tu vai causar nas relações, mas é um movimento necessário, importante. A gente pode começar pequeno, eu não posso hoje, até ao momento que a gente vai ter que ter uma conversa e expor as coisas. Em terapia a gente vai construindo esse caminho com o paciente. Uma técnica interessante é a do sanduíche, que é validação, limite e alternativa. A pessoa vem te pedir uma ajuda e aí tu vai validar, não, realmente, eu entendo que tu precisa de ajuda, né? Poxa, a tua situação realmente está complicada, mas eu não posso, eu tô fazendo as minhas coisas. Eu não quero me comprometer com isso e eu acho que não seria bom para ambos. Mas a gente poderia buscar alternativas para te ajudar. A gente poderia sentar para conversar, buscar alternativas. Ou dependendo, você já pode dar uma alternativa ali se você não quiser perder o teu tempo com isso. Porque no nosso outro passo é a gente aprender a cuidar da gente mesmo. Querer focar nos nossos objetivos, eu tenho certeza que tem vários pontos que tu precisa melhorar da tua vida que tu tá ignorando. E se tu tá um pouco desconectado disso, faz ali 10 coisas que tu sabe que tu precisa focar, que vai ser bom pro teu desenvolvimento. 5 coisas que são do teu lazer, que faz tempo que tu não faz. E 5 coisas que tu gostaria de fazer para te inspirar, que são comportamentos que tu sabe que te inspirariam a enxergar uma vida diferente. Às vezes tu não vai conseguir nem colocar dois itens, de tão desconectado que você tá contigo mesmo. E outro passo é você também aprender a comunicar suas necessidades emocionais. Eu sei que esse passo aqui é o que mais as pessoas não conseguem, mas é importantíssimo. A gente tem um vídeo dentro da playlist de esquemas mentais, falando sobre as necessidades emocionais, se caso tu não esteja te conectando muito com isso, mas, por exemplo, é o que você precisaria numa situações. Eu preciso mais de compreensão, de entendimento, de empatia, de cuidado. E aí, para o nosso outro passo, é importante que a nossa rede de amigos, de apoio, se modifique para pessoas que não precisam de tanto ajuda e para pessoas que não sejam demandantes. E isso para uma pessoa que tem esse esquema é horrível. Ela não vai gostar dessas pessoas inicialmente. Mas quando a gente vai construindo essa identidade que não supre as necessidades dos outros constantemente, que está mais focada consigo, tu automaticamente vai começar a atrair pessoas que são assim também. E elas vão ser leves, e você vai ver uma vida diferente, um grupo diferente, um grupo que não demanda, e é uma construção. Então, você não precisa se matar pelos outros para ser amado. O meu nome é Julia Von Vur, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo-comportamental. Se você quer fazer terapia, tem as minhas informações aqui embaixo, você pode pedir tudo que você precisa para as minhas secretárias. Beijo e até o nosso próximo vídeo.